Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos dar início à nossa 8ª aula. O tema dessa aula é regra de 3 simples. Então, vamos ao vídeo. Então, o que seria a regra de 3 simples? A definição é um método prático para resolver problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, atenção nisso, é apenas duas grandezas, tá? Quando a gente relaciona mais do que duas, a gente já entra numa chamada regra de 3 composta, tá? Na regra de 3 a gente trata com grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos revisar o que seria isso que a gente viu, né, na nossa 6ª e 7ª aula, tá? Então, as grandezas são diretamente proporcionais. O que dá elas, né? À medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Por exemplo, distância e tempo. Percebes que as duas são diretamente proporcionais? Como elas são diretamente proporcionais? Pensa que você está num carro, né? Você tem que fazer um certo trajeto. Quanto mais você aumenta esse trajeto, ou seja, quanto maior a distância que você vai percorrer, obviamente, né, se você manter uma velocidade constante, o tempo, né, que você vai demorar para fazer esse percurso vai aumentar, né? Então, quanto maior a distância, maior o tempo para realizar esse percurso, ok? E as inversamente proporcionais, que à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção. Então, prêmios de loteria. Você consegue entender que quanto mais ganhadores você tem, quanto mais pessoas acertam, né, os 6 números, por exemplo, na Mega Sena, menor o prêmio para cada uma das pessoas, né? Ou seja, quanto mais ganhadores, o prêmio é fixo, né? Menos o valor vai ser fracionado para cada um. Mais ganhadores, menos dinheiro. Então, sem muitas delongas, vamos fazer alguns exemplos aqui. No caso, eu separei 4 exemplos para poder mostrar para vocês sobre como é que é o processo, como é que se calcula com regra de 3, utilizando esse método prático de regra de 3. Nesse primeiro exemplo, certa máquina fabrica 250 bolas de futebol em 3 horas. Quantas horas essa máquina leva para produzir 1000 bolas? Tendo como nossas grandezas são bolas e horas, vamos ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos pensar o seguinte, quanto mais bolas eu fabrico, mais tempo eu vou demorar para fabricar as bolas. Ou seja, quanto maior a quantidade de bolas, maior a quantidade de tempo. Então, essa relação entre bolas e horas é uma relação diretamente proporcional. Então, vamos relembrar o que a gente estudou na aula passada. Ó. Bolas e horas. Então, você tem 250 bolas e 1000 bolas são diretamente proporcionais a 3 horas e x aqui, né, que é a quantidade de horas que eu vou determinar. Então, quer dizer que é uma relação direta. Se você tem uma relação direta entre duas coisas, relembrando a nossa aula 7, que se a relação é direta, a razão entre elas são constantes. Ou seja, 250 está para 3, assim como 1000 está para x. E isso é constante, tá? Existe uma constante entre esses valores. Então, se eu for resolver isso aqui, eu posso, né? Não preciso utilizar esse K, vou utilizar só essas duas razões aqui, essa proporção, né? Essas duas razões aqui. Vou utilizar meios por extremos, que a gente também viu na nossa aula 7. Ó. Então, eu tenho que 250x é igual a 1000 vezes 3. E esse 250, que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, eu tenho 1000 vezes 3 dividido por 250. Você observa que eu não multiplico? Isso aqui seria uma dica que eu dou para você, né? Quando você mexe com qualquer tipo de conta matemática, quando você vai fazer vestibular, Enem, o que seja, né? Concurso. Só multiplique e some, né, o que você tiver a fazer só lá no final, porque você perde, entre aspas, o tempo só ali. Tá? Você faz todo o processamento de todos os dados que você tem e no final você faz as contas necessárias. Isso, né, obviamente, quando der. Tem algumas contas que você necessita fazer, né, soma, subtração, divisão, o que for, antes. Né? Mas no caso de regra de 3 simples e composta, a gente pode deixar tudo para fazer ao final. Porque você observa aqui, ó, que 1000 eu posso dividir ou simplificar, né, por 250. E 1000 dividido por 250 é 4. Então, o que sobra para mim aí? 4 vezes 3 apenas. Então, x está fazendo o papel de 12. E esse 12 está aqui na nossa horas, né? Então, são 12 horas. Então, em outras palavras, 250 bolas demoram 3 horas e 1000 bolas vão demorar 12 horas. Tá? Isso aqui é um jeito de a gente ver. Agora, vamos utilizar o método prático da regra de 3. Qual que seria esse método prático? Vamos aqui, ó, ao ladinho. Você tem duas grandezas, que são bolas e você tem horas, certo?
Então a gente vai preencher da forma que está no texto, né? Ó, 250 bolas demoram-se 3 horas para produzir. Então, 1000 bolas vão demorar X horas, né? Lembrando que em regra de 3 simples e composta sempre vai ter duas situações, uma anterior, uma posterior. No caso anterior é 250 bolas em 3 horas e a posterior, eu quero fazer 1000 bolas. Quantas horas seriam? Então sempre vão ter esses dois momentos. A análise que a gente vai fazer agora é por setas, por essas grandezas. Então vamos ver aqui, ó. Quanto mais bolas eu produzo, mais ou menos horas eu vou demorar. Mais horas eu vou demorar. Então, se as setas estão para o mesmo lado, ou seja, as duas estão para cima, eu tenho uma relação diretamente proporcional entre elas. E quando eu tenho relações diretamente proporcional, a gente vai já resumindo, a gente pode fazer o que? Multiplicar cruzado aqui, tá? Ó, multiplicar cruzado. Então, eu teria 250 vezes x, tenho 250x, isso vai ser igual a 1000 vezes 3. Então, 1000 vezes 3. Percebe que a configuração ficou igual ao que está aqui, né, na anterior, utilizando o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Então, esse macetezinho aqui, ó, da estrutura, né, desse método prático, fica mais rápido, né, a gente fazer a análise. Então, a gente já calculou, né, eu sei que o x vai dar 12 horas, tá? Mas outro jeito a gente poder analisar também seria o seguinte, ó. Mas nem sempre dá, porque aqui os números, digamos, eles ficaram bonitinhos, tá? Então, como uma relação direta, vai existir um número que eu vou multiplicar 250 para chegar até 1000. E como é direta, a quantidade de bolas produzidas crescem, a quantidade de horas também vão crescer na mesma proporção, porque elas são diretamente proporcionais. E 250 vezes que número dá 1000? É vezes 4. Então, o que acontece para a produção de bolas vai acontecer na quantidade de horas para produzi-las. Então, aqui vai fazer o quê? Multiplicar por 4 também. E 3 vezes 4 vai dar 12. Ok? Então, você pode também fazer dessa forma. Então, aqui eu mostrei para você 3 formas diferentes para você resolver, né, regra de 3 simples. Então, nosso segundo exemplo. Para encher um tanque de água do condomínio, 6 torneiras levam exatamente 14 horas. Supondo-se que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, quanto tempo levaria o enchimento do tanque se fossem apenas 3 torneiras? Então, vou fazer o mesmo processo que a gente fez no nosso primeiro exemplo. Então, primeiro a gente vai analisar se a relação entre essas duas grandezas, que é torneira e tempo, se ela é da forma direta ou inversa. Vamos pensar o seguinte. Se 6 torneiras enchem um certo tanque em 14 horas, se eu aumentar a quantidade de torneiras, o tempo vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir. Imagine um balde, né? Eu tenho 2 torneiras lá, enchendo esse balde. Quando eu aumento a quantidade de torneiras, mais água vai cair. Ou seja, mais rápido vai encher, ou seja, menos tempo vai demorar. Então, torneira e tempo é uma relação inversamente proporcional. Tá? Lembrando aqui o que a gente fez na nossa aula 7, em divisões proporcionais, o que acontece? O produto entre essas grandezas é constante. Ou seja, 6 torneiras enchem 14 horas, 3 torneiras enchem em X. Então, eu ficaria 6 vezes 14, tem que ser a mesma coisa que 3 vezes X, que tem que ser igual a um valor constante aí, tá? Mas a gente vai perceber, ó, que a gente, de novo, né, a gente não vai precisar usar esse cara aqui, vamos utilizar só essa relação aqui, ó, né, que tem uma igualdade. Eu tenho que esse 3 está multiplicando, então isso vai passar dividindo, eu já deixo o x isolado. Então, vou ter que x está isoladinho, né? Aí tem 6 vezes 14 de um lado, e esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. E aqui eu posso simplificar, né? Ó, 6, ou dividir, né? 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, o que sobra para a gente? Que x é 2 vezes 14, que vai dar 28. No caso, o 28 é o tempo, né? Então, seria horas. Então, se 6 torneiras enchem em 14 horas, 3 torneiras vão encher em 28 horas. Então, utilizando aqui o método prático, você vai colocar as duas, né, as suas duas grandezas, uma do lado da outra. Então, você tem torneira e tempo. E você vai preencher as duas situações. A inicial, que 6 torneiras enchem um tanque em 14 horas. Agora, quer saber 3 torneiras enchem em quanto tempo? Então, você vai fazer a primeira, a segunda situação, colocar da seguinte forma. Então, quanto mais torneiras a gente tem, menos tempo a gente precisa para encher esse tanque. Então, uma relação inversamente proporcional, tá? E quando a relação, nesse esqueminha de regra de 3, é inversamente proporcional,
a gente vai multiplicar reto aqui, ó, vamos multiplicar para frente, né? Não em x. Diretamente proporcional, a gente multiplica em x. Inversamente proporcional, a gente multiplica em igual, né? Assim, né? Para frente. Então, a gente vai ter o que aqui? Que, vamos começar quem tem x, né? Ó, 3 vezes x é igual a 6 vezes 14. Percebe-se que deu a mesma relaçãozinha aqui. Só está invertida, mas dá no mesmo, né? Você percebe? Então, a gente toma um pouquinho de menos tempo, né, utilizando regra de 3 simples. Porque nesse outro método aqui à esquerda, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Então, a gente já sabe aqui, né? Já calculamos que x vai ser 28 horas, ok? Aquele nosso terceiro método também serve aqui? Também serve, tá? Por quê? Porque esses números daqui também foram, entre aspas, bonitinhos. Por que bonitinhos? Porque o que vai acontecer aqui em torneiras acontece inverso no tempo. Por quê? Porque são relações inversas. Então, de 6 para 3, eu fiz o quê? Multipliquei ou dividi? Vamos pensar assim, eu dividi por 2, né? 6 dividido por 2 é 3. Então, qual que é a operação inversa da divisão? É multiplicação. Então, o que eu vou fazer com 14? Eu vou multiplicar por 2. De novo, por quê? Porque é uma relação inversa. Se na torneira eu dividir por 2, no tempo eu vou ter que multiplicar por 2. Inverter a operação. Divisão vai ser multiplicação. E 14 vezes 2 vai dar 28, que é nossas 28 horas que a gente encontrou. Nosso terceiro exemplo, da VUNESP de 2019. Uma torneira goteja sem parar, desperdiçando-se 2 litros de água a cada 44 minutos. Mantendo sempre esse mesmo gotejamento, o número aproximado de litros de água que serão desperdiçados em 4 horas será... Então vamos lá, tem relação entre duas grandezas aí, que é o tempo e o litro, né? A gente vai comparar tempo com litros que são desperdiçados nesse gotejamento. Eu vou colocar aqui, você percebeu que eu coloquei litros e tempo em minuto. Por quê? Porque se eu for passar esse 44 para horas, vai ficar um número quebrado, né? Então vamos trabalhar com minutos, que não vai fazer muita diferença no decorrer da conta. Então vamos lá. A primeira situação, ele desperdiça 2 litros em 44 minutos. E na segunda parte, na segunda situação, ele quer saber o número aproximado de litros que ele fica em 4 horas. Beleza, agora essa 4 horas eu tenho que passar para minuto. E 4 horas para minuto é 4 vezes 60, ok? A dica aqui, não multiplica, deixa assim, tá? Então, 4 vezes 60 é o nosso tempo em minutos, tá? 4 horas vezes 60 para transformar para minutos. Então, agora vamos ver aqui a relação que a gente tem. Quanto mais tempo... Vamos começar pelo tempo, fica mais fácil para a gente perceber, ó. Quanto mais tempo gotejando, mais ou menos litros vai ser desperdiçado. Mais litros vão ser desperdiçados, né? Então, quanto mais tempo ficar gotejando, mais água vai cair. Ou seja, são uma relação diretamente proporcional. Se é uma relação diretamente proporcional, a gente pode multiplicar cruzado, tá? Então, multiplicar cruzado aqui, ó. Então, teria 44x é igual a 2 vezes 4 vezes 60. Então, x vai ser igual a 2 vezes 4 vezes 60. E o 44 multiplicando vai passar dividindo. Aqui eu posso simplificar. Tá, ó, 4 e 44. Vai ficar 11 aqui embaixo, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que x é igual a 2 vezes 60 é 120, né? Então, 120 dividido para 11. Como não é uma conta rápida assim de cabeça, vamos fazer aqui, ó. 120 dividido para 11. Dá por 12, vai dar 1, né? 11, sobra-se 1 por 10. 10 divide por 11? Não, então coloca 0, e acrescenta um zerinho aqui, ó. E agora, que número vezes 11 chega perto? Aqui 9, né? Ó, 9, então 99. Sobra 1. Como ele pede um valor aproximado, você vê que 10,9 é o número mais aproximado aqui das nossas respostas, aqui, letra A, né? Então, esse cara aqui é aproximadamente 11 litros. No nosso caso, a letra A. Vamos agora ao nosso quarto e último exemplo sobre regra de 3 simples. Então, vamos lá. Para realizar uma reforma em larga escala em um condomínio fechado, contratou-se uma empreiteira que planejou essa reforma de acordo com a quantidade de funcionários disponíveis na empresa.
Na primeira proposta, seriam necessários 15 funcionários para realizar a reforma em 10 dias. Porém, durante a reunião de condomínio, decidiram que o prazo deveria ser de, no máximo, 6 dias para a conclusão da obra. Buscando atender à solicitação do condomínio, qual deve ser a quantidade de funcionários a mais que devem ser contratados? Então, nossas grandezas são quantidade de funcionários e os dias de trabalho, tá? Então, a primeira situação, eram 15 funcionários para realizar essa obra, nessa reforma, em 10 dias. Só que ele fala assim, que a obra tem que ter um prazo máximo de 6 dias. Nisso, a gente vai ver quantos funcionários serão necessários para fazer essa obra, tá? Então, vamos agora comparar se essas duas grandezas, elas são direta ou inversamente proporcionais. Vamos pensar aqui, quanto mais funcionários eu tenho para realizar uma obra, né, uma mesma obra, mais ou menos dias eu preciso, né, para realizar essa obra. Quanto mais funcionário, menos tempo eu preciso para realizar essa obra. Então aqui é uma relação inversamente proporcional. Então quando a relação é inversamente proporcional, eu vou multiplicar de frente, assim, né, de forma de um igualzinho. Então o que eu vou ter aqui? Vamos começar quem tem x, ó. 6 vezes x vai ser igual a 15 vezes 10. Então, o x, para ficar sozinho, esse 6 tem que passar dividindo. Então, 15 vezes 10 dividido para 6. Posso simplificar isso aqui, né? Ó. Vamos simplificar por 2 aqui, o 10 e o 6. Simplificando por 2, aqui fica 5 e aqui fica 3. E agora aqui também, né? Ó, 15 por 3, ó, consigo simplificar, que vai dar 5. Então, o que sobra para mim? Ó, 5 vezes 5. Então, o valor de x nosso é 25, o quê? O nosso x representa funcionários. Então, aqui, ó, funci, vou botar aqui. Só que preste atenção, não é a alternativa E. Muitos já iam marcar aqui com ansiedade. Lê direito o texto, ó. Ele quer saber o quê, ó? Qual deve ser a quantidade de funcionários a mais? A mais. Então, o que significa isso? Se eram 15, passou a ser 25, quer dizer que eu tenho quantos a mais? São mais 10 funcionários, tá? Então, essa é a resposta. Sem ansiedade, lê o texto. Ele quer saber a quantidade a mais. Então, no nosso caso, é letra A aqui, ó. 10 funcionários a mais são precisos para realizar essa obra. Então é isso, meus aprendedores. Encerramos aqui o assunto sobre regra de 3 simples. Espero que você tenha compreendido. Caso não tenha compreendido, pode retornar ao vídeo, volte, assiste de novo, tire todas as suas dúvidas. E se ela persistir, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês os seus questionamentos, suas dúvidas ou curiosidades, beleza? Peço que você curte o vídeo, tá? Isso ajuda demais o canal. Comente aí, mande um salve, um oi. Caso você for meu aluno, ó, pode mandar aí, ó, um oi, tá? Beleza? Eu respondo vocês, viu? Pode ficar tranquilo. Compartilhe, mande esse vídeo aí, essas dicas que eu passei nesse vídeo aqui para um amigo seu. Até o próximo vídeo. Falou!